Boa noite a todos os presentes, boa noite aos nossos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nos sentimos honrados com a presença do palestrante Wellerson Santos. O Wellerson é natural de Carmo da Mata, tarefeiro do grupo da Fraternidade Espírita, irmã Sheila, espírita no campo da psicografia e oratória. Escreve artigos para a imprensa espírita e é entrevistador. Tem 14 livros publicados e é grande amigo colaborador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Ele falará sobre o tema Bem-aventurados misericordiosos. Seja bem-vindo, nosso querido amigo Wellerson Santos. Caros amigos, companheiros de ideal espírita, prezados internautas que nos acompanham pela mídia, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, possa continuar nos envolvendo em suas doces vibrações de paz. Mohandas Karachand Gandhi, o grande pacifista da Índia, certa ocasião ele chegou a afirmar que se todas as leis que existem no mundo, todos os códigos morais fossem destruídos e restasse apenas o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, cantado por Jesus, o homem já teria o roteiro seguro para a sua iluminação interior. Verdadeiramente, as bem-aventuranças é o código moral que Jesus apresenta à humanidade. Ensina-nos o que é a verdadeira felicidade, já que bem-aventurado é aquele que é feliz. Mas esse especial nessa noite, convidados a refletir sobre uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós gostaríamos de recorrer às páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, já que Allan Kardec, o nosso codificador, que se debruçou a estudar o Evangelho de Jesus, dedicou o capítulo 10 dessa obra para nos falar a respeito da bem-aventurança que hoje vamos estudar. E logo no início do capítulo, orientado pelo Espírito de Verdade, o mestre Lyonês, ele vai nos trazer um ensinamento de Jesus. Quando Simão Pedro, o apóstolo mais velho, aproximou-se do mestre e lhe perguntou: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. E Jesus respondeu: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. A resposta do meigo Rabi, ela é muito curiosa. Por que será que Jesus traz este apontamento a Simão Pedro e a todos nós, aqueles que iríamos estudar mais tarde o seu Evangelho? Por que devemos perdoar o nosso irmão? Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele poderia ter dito 100 vezes 7, 20 vezes 7, 40 vezes 7. Por que ele utiliza 70 vezes 7? É porque nas páginas do Antigo Testamento, na história mitológica do livro Gênesis, quando nós encontramos Adão e Eva e os seus filhos Abel e Caim, logo após todos aqueles acontecimentos, diz o texto sagrado que havia o tataraneto de Caim, chamado Lameque. E Lameque tinha 2 mulheres, e certo dia, aproximando de uma delas,
ele disse: todas as pessoas que perseguirem a mim ou a minha família, eu perseguirei não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a frase de Lameque transformou-se numa lei para o povo judeu. Todos aqueles que se sentiam ofendidos, perseguidos, vilipendiados, eles perseguiam não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E foi por isso que Jesus encontrou a ocasião de modificar a mentalidade judaica, trazendo-nos o perdão. Porque perdoar é ser misericordioso. Muitos de nós vivenciamos o perdão de lábios, não o perdão de coração. Eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Eu te perdoo, mas se precisar de mim, não conte comigo. Eu te perdoo, mas Deus vai te dar o que você merece. E nós transferimos para Deus as nossas iniquidades. Porque será Deus que tem que perseguir a pessoa que nos ofendeu e que nos magoou. Perdoar, dizem os benfeitores espirituais, é quando nós estamos prontos a estender a mão àquele que nos ofendeu. Não necessariamente perdoar é esquecer o mal que nos foi feito. Porque esquecer o que nos foi feito depende da nossa memória. Muitas coisas nós gostaríamos de nos lembrar e não nos lembramos. Outras coisas nós gostaríamos de esquecer e não nos esquecemos. O problema não é lembrar. O problema é como é que nós lembramos. Como é que nós nos recordamos aquelas experiências. Porque muitas vezes os anos se dobram. Mais de 10 anos se passam de uma experiência e nós recordamos como se fosse hoje. Guardamos na nossa mente o lixo mental. Como se o outro tivesse que pagar pelo erro que nos cometeu. Ficamos vigiando, ficamos controlando. E muitas vezes aquele que nos ofendeu e que nos magoou, ele se arrependeu, ele transformou a sua vida. E fomos nós que ficamos guardando o lixo mental, cultivando a mágoa, o rancor, até mesmo o ódio, desenvolvendo inclusive enfermidades. Porque o espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Sinal Verde, em uma mensagem chamada Antagonistas, ele vai nos dizer que todas as vezes que nós guardamos rancor e mágoa, nós desenvolvemos doenças respiratórias, cardíacas, porque jogamos as nossas enzimas, a nossa corrente sanguínea, aquelas vibrações deletérias que vão desembocar em enfermidades. Daí a importância de nós aprendermos a devolver as trevas que recebemos em luz. De certo que é um processo lento, passo a passo. Muitos de nós pensamos que perdoar alguém, amar o nosso inimigo, é andar de braços dados com ele. Perdoar o nosso inimigo é não desejarmos o mal para ele. E estarmos prontos para quando ele necessitar de nós, estendermos a mão. Porque a vida é muito curiosa. Ela vai nos dando essas oportunidades de nos colocar ao lado da pessoa que nos fez mal, para que nós possamos reatar, para que nós possamos criar laços. Não é por outro motivo que dizem os benfeitores espirituais que dentro do nosso lar, muitas vezes nós encontramos os nossos inimigos do passado, que com o véu do esquecimento, nascemos na própria família,
para podermos despertar sentimentos valorosos. O perdão é essa descoberta que nós fazemos na nossa caminhada evolutiva e quando vivenciamos de forma pura e verdadeira, conseguimos iluminar o nosso coração, dando do direito do outro ser como é, porque nós não mudamos a ninguém. Nós podemos modificar o nosso comportamento, mas o dos outros cabem a eles. Mas também, no capítulo 10 da mesma obra referida, Allan Kardec, trabalhando a misericórdia que Jesus nos traz em seu Evangelho, vai nos dizer que ser misericordioso é não julgar ninguém. Nós temos certeza que aqui em Divinópolis, região, que os nossos internautas não têm esse hábito de julgar as pessoas. Mas como o Espírito de verdade nos traz a reflexão, convém meditarmos sobre ela. No nosso dia a dia, nós temos esse veso de enxergarmos o defeito dos outros e esquecermos os nossos. Jesus já havia se referido a isto quando ele nos disse que nós vemos um cisco no olho do nosso irmão e esquecemos a trave que está no nosso. Geralmente, nos diz a psicologia, que quando nós olhamos para alguém e a pessoa nos incomoda muito com o seu comportamento, é porque temos dentro de nós aquele mesmo comportamento. E como nós não aceitamos, não queremos enxergar em nós, projetamos nos outros e queremos matar nos outros aquilo que não temos condições ainda de transformar dentro do nosso coração. Talvez tenha sido por isso que Jesus, quando estava em Jerusalém, no grande templo erguido pelo rei Salomão, e os doutores da lei lhe trouxeram uma mulher que deveria ser apedrejada até a morte, porque fora pega em adultério, quando os fariseus e saduceus disseram a ele: aqui está essa mulher adúltera, a lei de Moisés manda apedrejá-la, e tu o que dizes? O mestre, com a sua profunda sabedoria, ele abaixa-se ao chão, começa a escrever na poeira do templo. Até hoje não se sabe o que ele escreveu. O que se sabe é que os homens começaram a ler, e a iniciar dos mais velhos, começaram a sair. E quando já não havia mais ninguém, eis que Jesus levanta-se do chão e diz àquela mulher que estava prostrada aos seus pés: onde estão aqueles que te condenaram? Ó Senhor, eles se foram. Eu também não te condenarei. Mas vai e não tornes a pecar. Quando Jesus nos convida a essa profunda reflexão, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, ele, em outras palavras, queria dizer aos doutores da lei: vamos apedrejar essa mulher como manda a lei, mas que faça aquele que não tiver pecado. Como ele sabia que nós somos veteranos do pecado, todos nós temos imperfeições, nenhum de nós temos condições de julgar a primeira pedra, manteve-se tranquilo. E Khalil Gibran, o grande poeta oriental, no livro Profeta, ele conjectura que talvez Jesus tenha escrito ali na poeira: hipócrita, mentiroso, covarde. E à medida que os homens liam, se viam naquelas palavras e foram se afastando, ficando apenas o homem que tinha as mãos puras, o homem que não tinha nenhum erro, nenhum vício, nenhuma imperfeição. E ele foi tomado de íntima compaixão, porque Jesus não quer a morte do pecador,
Ele quer a transformação do pecado. Ele deseja que nós reacendamos dentro do nosso coração a luz divina para iluminar os nossos vícios e as nossas imperfeições, para que as qualidades e virtudes falem um pouco mais alto. Se nós estudarmos o Evangelho, nós vamos perceber que em diversos momentos Jesus utilizou da misericórdia. Porque ser misericordioso é ter compaixão. Buda, o grande mestre indiano, ele dizia que o amor será descoberto na intimidade dos corações humanos no dia em que nós vivenciarmos a compaixão. Que é nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Enquanto nós pensarmos que a nossa dor é a maior do que a do outro, enquanto nós ficarmos na disputa de quem é que sofre mais, numa atitude sadomasoquista, porque às vezes nós dizemos assim com alguém: hoje eu amanheci com uma dor de cabeça, e a outra pessoa diz: menino, meu corpo está doendo tem 15 dias. E começamos então a ver quem é que sofre mais. Ser misericordioso é percebermos que ao nosso derredor encontram-se pessoas que estão passando por reais necessidades. Enquanto os nossos sofrimentos, às vezes, parecem quase nada, diante de tantas aflições que estão ao nosso derredor. Quando Jesus encontrava-se no Monte Tabor, acompanhado de João, Simão Pedro e Tiago Maior, quando se deu a transfiguração e Moisés e Elias, espíritos, vieram falar com ele, ao descer do sopé do monte, quando chegaram lá embaixo, os apóstolos, os 9 que haviam ficado ali, encontravam-se em desespero, porque um pai de família trazia em seus braços o filho, um rapazote, que era epilético, caía ora no fogo, ora na água, babava sangue. E então, eles não haviam conseguido libertar aquele jovem da sua enfermidade. E o pai, em prantos, tendo misericórdia do próprio filho, ajoelhado aos pés de Jesus, ele lhe disse: Senhor, eu trouxe o meu filho para os seus seguidores, e eles nada puderam fazer por ele. Tem misericórdia de mim e do meu filho. E o mestre, olhando para aquele jovem que estava se debatendo no colo do pai, percebeu a atuação de um espírito que o obsediava, que o envolvia nas malhas da perversidade. E tendo compaixão, estendendo as mãos, ele diz: eu te ordeno, sai dele, espírito imundo. E naquele instante o jovem recobre a lucidez. Ajoelha-se aos pés de Jesus, acompanhado do Pai, em gratidão, e seguem felizes, com a saúde restabelecida. Os apóstolos, que estavam mais assustados do que antes, eles perguntam: mas Senhor, nós fizemos tudo o que podíamos, fizemos como Tu nos ensinaste e não conseguimos expulsar o espírito mal. E o mestre então olha para eles e lhes diz: homens de pouca fé, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para ali, e ele passaria. E foi assim que Jesus convidou os seus apóstolos, não apenas ao despertamento da fé, que é essa virtude sublime que nos leva a sobrepujar as nossas dificuldades, mas como também a podermos despertar no nosso coração a misericórdia. Colocar no lugar do outro para sentir a sua dor. Mas há um outro fato evangélico muito interessante. Quando Jesus chega numa cidade entre Tiro e Sidom, e ele se encontra com uma mulher que também estava aflita, com uma filhinha doente.
Ela era cananeia, trazia nos seus braços a filhinha que encontrava-se febril, e atrás de Jesus ela gritava: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais ela gritava, mais parecia que Jesus não a escutava. Foi quando os apóstolos disseram a Jesus: Senhor, cala a boca dessa mulher, porque já não suportamos mais ouvir os seus gritos. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência, porque às vezes nós somos assim na nossa caminhada. Quando alguém vem falar dos seus sofrimentos, as suas dores, quando alguém conta mais de uma vez a sua história para nós, mentalmente, às vezes não temos coragem de verbalizar, mas mentalmente nós pensamos: que hora essa pessoa vai acabar de falar? Cala a boca, porque está repetindo a mesma história que me contou ontem, que me contou agora mesmo. Somos os apóstolos de Jesus. Mas o mestre, que queria trazer uma mensagem sublime para todos nós, ele para a marcha, olha para aquela mulher e lhe pergunta: que queres que eu te faça? E ela distende a filhinha: cura minha filha, Senhor. Tem compaixão de mim e dela. E Jesus diz à mulher cananeia: não convém tirar o alimento dos filhos para dar aos cachorrinhos. Parece uma frase tão marcante, uma frase humilhante, aquela mulher que estava ali. Será que Jesus estava comparando a mulher cananeia com os cachorrinhos? Ela, que não era judia, já era discriminada pelo povo hebreu por causa da sua condição? É certo que não. E ela, de olhos baixos, em extrema humildade, ela diz: Senhor, até mesmo os cachorrinhos adorariam as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o mestre então distende as mãos, tendo misericórdia para com ela, cura sua filha e lhe diz, olhando para os apóstolos: eu nunca vi em toda Israel uma fé como a tua. Era Jesus exaltando a qualidade que ela possuía. E assim, se nós formos percorrer o Novo Testamento, nós vamos notar diversas outras ocasiões em que o meigo Rabi teve misericórdia, porque ele nos ensinou: misericórdia quero, e não sacrifício. Ser misericordioso é ser indulgente, e ser indulgente é ser caridoso. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é a caridade segundo entendia Jesus, os benfeitores nos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão. E nós vamos perceber então que ser misericordioso é também ser caridoso. Esse despertar da nossa existência, dessa virtude que nos leva à iluminação interior. O fato é, porém, que todas as vezes que nós estudamos o Evangelho, que nós nos debruçamos nos ensinamentos de Jesus, nós achamos que tudo está muito distante de nós, que são vivências que não temos condições de colocá-las em prática na nossa vida. E então, na noite de hoje, quando nós somos convidados a estudar sobre essa bem-aventurança, nós ficamos meditando qual história real nós poderíamos contar para poder ilustrar a misericórdia na nossa vida. E nos recordamos de uma história ocorrida nos Estados Unidos, que nós vamos pedir a licença aos senhores para contar na primeira pessoa, embora não estejamos envolvidos com a história,
para que juntos possamos viajar nas páginas da literatura e vivenciar a misericórdia dentro do nosso coração. Eu era detetive em Nova York. Corria o ano de 1940. O meu escritório era muito famoso, porque eu havia descoberto muitos familiares que estavam perdidos e cujas famílias desesperadas desejavam que eu encontrasse. Recebia muito dinheiro pelo trabalho que realizava. Por dia, dezenas e dezenas de pessoas me procuravam para o trabalho. Mas foi numa sexta-feira que eu recebi uma carta peculiar. Uma carta que me chamou muita atenção. Era uma carta que vinha com frases muito curtas, um cheque polpudo dentro dela. E o meu pretensioso cliente me dizia: eu gostaria de contratar os seus serviços. Sei que o senhor é o melhor em Nova York. Tenho poucas informações para lhe passar. Eu estou casado com a minha esposa há 15 anos. Ela tem o coração envolvido pelo sofrimento. E somente hoje eu descobri o porquê. Me narrou que antes de nós nos conhecermos, há 15 anos atrás, ela havia tido uma filha e deixou essa menina em um orfanato. Ela tinha 3 anos de idade naquela época. E o sonho da minha esposa é saber se a filha é feliz. A única coisa que eu posso lhe informar é que o nome da menina era Cláudia. Ela era loura, branca, dos olhos azuis e gostava de cantar. Não sei em qual orfanato a minha esposa deixou a sua filha, mas também não vou perguntar, porque não quero criar expectativas, que ela tenha uma falsa esperança. Eu gostaria que o Senhor trabalhasse neste caso. Qualquer informação que tiver, me telefone. Nunca fale com a minha esposa, somente comigo. E essas são as informações que eu tenho para te dar. Quando eu terminei de ler aquela carta, eu comecei a sorrir. Só podia ser uma brincadeira de mau gosto. Como é que alguém queria que eu descobrisse? Uma jovem, porque agora a criança já estava com seus 18 anos de idade, que vivia nos Estados Unidos, que tinha o nome Cláudia, cujo sobrenome não me passara, não me dissera qual orfanato que foi deixada, não tinha nenhuma informação, seria praticamente impossível. Embolei a carta na minha mão e joguei no cesto de lixo. A sexta-feira findou-se e eu fui para casa. Mas Cláudia foi junto comigo. O final de semana foi pensando naquela jovem. Na minha mente não saía aquelas letras grafadas na carta que havia recebido. E o desejo que chegasse segunda-feira logo, para eu retornar ao escritório, para poder meditar o que fazer. Na segunda-feira, quando o dia amanheceu, na primeira hora, eu já estava no escritório. Fiquei com medo que a faxineira jogasse fora o lixo de sexta. E quando cheguei, corri diretamente à lata. Peguei o papel amassado, desamassei, reli várias vezes a carta. E realmente se tratava de algo impossível. Mas eu sempre gostei dos desafios. E fiquei pensando, o que devo fazer para começar a trabalhar neste caso? Então eu tive uma ideia. O primeiro passo seria descobrir quantos orfanatos há 15 anos já funcionavam em Nova York. Seria um caminho para eu começar as minhas pesquisas. Com o auxílio de amigos que trabalhavam no departamento da prefeitura da cidade, eu pude descobrir que há 15 anos funcionavam em Nova York 150 orfanatos.
Como iria visitar todos eles? Gastaria talvez mais de um ano para fazê-lo? Porque não tinha apenas este caso. Como iria ficar indo de orfanato a orfanato, perguntando por uma Cláudia que não tinha maiores informações? E resolvi desistir do caso. Mas o caso não desistiu de mim. Embora eu trabalhasse em outras experiências, vez ou outra Cláudia voltava à minha mente. Via ali a carta do meu cliente dentro da gaveta. E então resolvi trabalhar, nem que fosse nos finais de semana. Peguei a listagem das 150 instituições, cortei em pedacinhos e sorteei 3 orfanatos para visitar no final de semana. Mas quando sorteei, notei que eles eram muito distantes um do outro. Então, eu não teria condições de visitá-los, os 3, no final de semana. Tive que ter outra estratégia. Dividir os orfanatos por regiões. Tudo ficaria mais fácil. E assim comecei o meu trabalho. Fui ao primeiro orfanato. Bati a porta, fui muito bem recebido por uma senhora que me atendeu. Ela convidou-me para entrar, nós nos assentamos no escritório. Eu contei para ela o meu cometimento. Era detetive, estava procurando por Cláudia. E então aquela mulher veneranda, ela sorriu com um ar de desdém, e foi quando eu tive vergonha de ser detetive. Naquele momento eu tive vergonha de mim, porque a mulher me disse assim: o senhor deve estar equivocado. Qual é o orfanato que vai dar informações de uma criança que foi colocada para adoção? Qual é o pai adotivo que vai adotar uma criança correndo o risco dos pais biológicos desejarem saber notícias da criança? É impossível, o Senhor não vai ter, pelo menos de mim, nenhuma informação. Eu saí de cabeça baixa do orfanato. Ela tinha razão. Não ia ter nenhuma notícia. Nenhum orfanato ia colaborar comigo. E então, por algumas semanas, eu me esqueci de Cláudia. Mas sempre quando abria a gaveta, lá estava a carta amassada. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque a mãe biológica, ela queria saber se a filha era feliz. O meu cliente não dizia que a mãe biológica queria a filha de volta. Era apenas uma pergunta, nada mais. Isso poderia trazer grande alegria ao coração da mãe biológica. Então me ocorreu outra ideia. Descobrir quantas Cláudias havia em Nova York. Eu fui no Instituto de Pesquisa americano, pedi para fazer um levantamento. E depois de alguns dias recebi a resposta. Nos Estados Unidos, haviam 200 mil Cláudias. Como eu iria encontrar a jovem de 18 anos? Totalmente impossível. Mas algo dentro do meu coração dizia que eu não poderia desistir. E pensei comigo mesmo, demore o quanto for, mas continuarei procurando. Vou voltar a visitar os orfanatos, mesmo que as portas se fechem. Quem sabe alguém pode colaborar comigo. Foi no final de semana que eu fui no subúrbio de Nova York. Bati a porta de uma casa muito simples. E uma senhora veneranda rechonchuda, ela estava com a pele rosada, já era inverno em Nova York, chegava o mês de novembro. Ela trazia um avental molhado e de dentro da casa vinha cheiro de bolo que estava colocado dentro do forno. Ela, com um sorriso nos lábios, me convidou para entrar. Nós nos assentamos ali mesmo na sala, uma casa muito modesta. E eu contei a ela o que estava procurando. Por acaso, há 15 anos atrás, aqui nesse orfanato, foi deixada uma menina de nome Cláudia. A senhora disse, detetive, por aqui passaram muitas Cláudias. Eu sei, é um nome comum, mas será que por aqui, há 15 anos atrás, não passou uma Cláudia loura, dos olhos azuis,
branquinha e que gostava de cantar. Naquele momento, a senhora corou, ficou mais avermelhada do que estava quando abriu a porta. As mulheres são assim, não sabem mentir. Quando estão mentindo, ficam coradas. E então, quando ela corou, eu percebi que ela sabia algo. E eu disse, a senhora não poderia colaborar comigo? Qualquer informação me ajudará. Ela disse, vou verificar nos meus arquivos, mas não sei muito ao certo o que posso lhe dizer. Ela entrou na intimidade do orfanato, e daí a pouco voltou com algumas papeletas na mão, e com a cabeça disse, bom, há 15 anos atrás, passaram por aqui 4 Cláudias. Meu coração começou a disparar. Já era alguma informação. E como elas eram brancas, dos olhos verdes e dos cabelos alourados. Eu disse, e a senhora poderia pelo menos me informar para onde elas foram levadas? Mas assim o senhor me constrange. Não posso dar essa informação. Não quero saber endereços. Quero apenas saber para onde foram levadas. 2 delas, disse-me a senhora, foram para Oklahoma. Uma delas para a Califórnia. E a outra se encontra aqui em Nova York. Eu, então, havia reduzido 48 estados dos Estados Unidos naquela época para apenas 3. Uma população de 40 milhões de habitantes. Uma balela para poder encontrar uma pessoa, como se fosse uma agulha no meio de um grande palheiro. Mas eram as informações que eu possuía. Agradeci àquela senhora veneranda, e quando eu estava saindo, ela segurou no meu braço e disse-me assim, se por acaso encontrar a Cláudia que está procurando, pergunte a ela se ela é feliz. Agora eu tinha a mesma pergunta para fazer de 2 pessoas distintas, da mãe biológica e da senhora que cuidou durante um tempo daquela criança. E fui para o meu escritório. Naquele final de semana, eu voltei para o meu escritório. E ali assentado, fiquei meditando nas informações que possuía. Quando relendo a carta, o papel amassado, eu vi uma informação que me chamou muita atenção e que eu não havia dado tanta atenção assim. Que a menina gostava de cantar. Segundo dados estatísticos, uma criança que gosta de cantar, em 5%, apenas 5%, se tornam cantoras. Era um dado que eu tinha. Quem sabe não poderia me ajudar. Então, na segunda-feira, eu fui ao Instituto de Dramaturgia e de Artes de Nova York para fazer a pesquisa. Quando eu cheguei, eu me deparei com uma antiga cliente. A secretária daquele instituto era uma cliente que tinha me procurado e eu havia encontrado o seu parente. Ela era muito agradecida. E quando ela me viu, levantou-se, me abraçou, disse, o que traz o senhor aqui? Eu contei a ela e pedi, será que você poderia olhar nos arquivos se há uma jovem de 18 anos, aqui nos Estados Unidos, que cante, que seja loura, dos olhos azuis e os cabelos alourados? Ela disse, posso verificar para o senhor, mas é muito difícil de saber. Por favor. Ela então entrou para a intimidade do instituto e daí a pouco voltou com uma pasta na mão. Disse, descobri. Descobri que há uma jovem que mora em Los Angeles. Ela tem 18 anos de idade, é loura, tem os olhos azuis, é branca e é cantora. E mais, vai cantar aqui em Nova York no dia 25 de dezembro, na noite de Natal. O meu coração começou a pulsar aceleradamente. Era a minha Cláudia, só podia ser. A minha intuição dizia que era. E eu então falei à secretária, e você poderia me dar mais informações? Eu queria saber onde ela canta, o endereço de onde mora. Não posso. São dados sigilosos. Mas é a felicidade de uma mulher, de uma mãe biológica que quer ter notícias da filha. Você já passou por essa situação com um parente seu que sumiu
E desejando notícias, eu descobri te trazendo tanta alegria. Você sabe o que essa mulher está passando. Ela emocionada, ela me disse assim: informações eu não posso dar ao Senhor, mas eu estou morrendo de sede. Vou deixar aqui a pasta com as informações, e o que acontecer na minha ausência não é minha culpa. Eu tenho certeza que o Senhor não vai olhar. As mulheres agem assim, são terríveis. Colocou então a pasta para mim e saiu. E eu, é claro, abri a pasta. Anotei tudo o que precisava, telefones, endereço, onde ela se apresentava em Los Angeles. Vi a foto dela que estava na pasta. Era uma jovem muito bela. E quando ela voltou lá de dentro, sorrindo, eu tenho certeza que o Senhor não anotou nada. Eu disse: pode ficar tranquila, nada anotado. Despedi-me dela e no dia seguinte, voei para Los Angeles. Eu tinha que encontrar a minha Cláudia. Quando cheguei em Los Angeles, era tarde. Fui ao Café Concerto, onde ela se apresentava. Do lado de fora estava o banner. Ela se apresentava em todas as noites. Comprei o ingresso para mais tarde ir assisti-la. E parecia que a noite não chegava. Quando chegou o momento da apresentação, eu assentei-me na primeira mesa de frente ao palco. Quando as cortinas se abriram, lá estava ela, linda. Quando abriu a sua boca para cantar, um silêncio se fez dentro do Café Concerto. Eu sentia que as pessoas estavam emocionadas. Eu nunca havia sentido tanta emoção num show que havia assistido na minha vida. Pela primeira vez, num show que eu fui, a cantora foi aplaudida mais de 5 vezes no bis. E ela cantou todas as vezes que foi aplaudida. Até que o pano de boca do teatro se fechou e o show havia terminado. Chamei o garçom e perguntei a ele: se eu escrever um bilhete para a estrela da noite, você leva? Ele disse perfeitamente. Escrevi um bilhete num pedaço de papel e ele levou para a cantora, para a Cláudia. E daí a pouco ele retornou. Ela está te esperando. Eu não pude acreditar. As minhas pernas trêmulas, o meu coração descompassado. Eu entrei na intimidade do teatro, na parte posterior do palco, aqueles corredores escuros, quando uma porta estava fechada e do lado de fora uma estrela com o nome da cantora. Eu bati a porta e lá de dentro, uma voz metálica. Não era a mesma voz que eu havia escutado no palco. E ela dizia assim: entre. Quando eu entrei, ela estava sentada de frente ao grande espelho iluminado, de costas para mim. De cabeça baixa, sem levantar a cabeça, ela me disse: que o Senhor quer de mim? O Senhor é um chantagista? Eu disse: de maneira alguma, pois a minha secretária está ao telefone ligando para a polícia. Polícia? Disse eu. Mas por que polícia? Porque o Senhor me escreve um bilhete dizendo que trazia notícias da minha mãe. Eu acabo de ligar para a minha mãe e ela disse que não tem notícias nenhuma para mim. Então o Senhor deve estar aqui para me chantagear. Era a minha última cartada. Eu disse para ela: mas você ligou para sua mãe adotiva. Eu venho lhe trazer notícias da sua mãe biológica. Ela estremeceu. Não, o Senhor é que está enganado. Eu liguei para minha mãe biológica. Cláudia, você sabe que é mentira. A sua mãe biológica te deixou na porta do orfanato quando você tinha 3 anos de idade. E é por isso que eu estou aqui. Cláudia desmontou dentro da cadeira. Não olhou para mim, não se virou, mas apenas me perguntou: o que essa mulher quer de mim? Ela quer destruir a minha vida? Não, Cláudia. Ela quer saber se você é feliz. Pois diga-lhe que eu sou profundamente infeliz e a odeio com
todas as forças do meu ser. Agora o Senhor saia por aquela porta e me deixe em paz. Porque se o Senhor voltar a me incomodar, eu vou pedir os meus pais adotivos, para recorrerem à polícia. Eu perdi o meu chão. Havia encontrado a minha Cláudia, mas com uma notícia não muito agradável. Como eu ia ligar para o meu cliente, dizendo que havia encontrado a filha da sua esposa, mas que era infeliz e que odiava a própria mãe. Eu fui para o hotel onde estava hospedado e aquela noite não consegui dormir. No outro dia fiquei pensando o que fazer. Foi quando eu tive uma ideia. No horário em que Cláudia estivesse no café-concerto, eu ia à casa dela. Eu queria conversar com seus pais adotivos. Eu tinha o endereço que havia anotado. E fui à casa, ou melhor, à mansão onde eles moravam. Quando cheguei no bairro nobre de Los Angeles, chamei à porta. Uma senhora muito bem trajada, por volta dos seus 58 anos, me atendeu. E eu disse para ela, eu sou detetive particular. Ela assustou-se. Eu venho para lhe falar sobre Cláudia, a minha filha, o que aconteceu com ela? Calma, senhora. Eu venho lhe falar sobre a sua mãe. Mas eu sou a mãe dela, não a mãe biológica. A senhora começou a chorar, chamou pelo marido, me convidaram para entrar. Nós nos assentamos na sala, conversamos longamente. E eu disse, a mãe biológica dela não quer a filha de volta. Ela quer saber se Cláudia é feliz. Então está resolvido, disse a mãe adotiva. Diga a essa mulher que a minha filha é feliz. Nós demos tudo o que a nossa filha sempre desejou. Ela é considerada uma das melhores cantoras de Los Angeles. Minha filha é muito feliz. Mas ontem eu estive com ela, senhora, e ela me disse que é profundamente infeliz. A mulher assustou-se, mas o senhor esteve com ela? Estive. Ela não nos contou nada, pois eu estive. Então vamos fazer o seguinte, disseram os pais adotivos. Nós vamos conversar com Cláudia, e o que ela definir será resolvido. O senhor volte daqui a 2 dias, e nós te daremos a resposta. 2 dias pareceram uma eternidade. Era por volta do dia 6 de dezembro, quando tudo isso aconteceu. Também ventava muito frio em Los Angeles. E 2 dias depois eu voltei à mansão. Agora durante o dia, conforme eles houveram marcado. E quando abri a porta, lá estava Cláudia, assentada no sofá, de óculos escuro. Ao lado, o pai segurava na mão dela, e a mãe adotiva me chamou para entrar. Eu me assentei, e Cláudia secamente me disse, se essa mulher quer ter alguma notícia minha, eu aceito. Ela quer me ver, ela quer ter um encontro comigo, ela quer saber se eu sou feliz ou não, então traga a Los Angeles. E eu direi a ela esses 15 anos de sofrimento, de amargor que ela me fez passar. Eu falarei do meu ódio profundo que eu tenho por essa mulher. Era agora uma decisão que eu tinha que tomar. O pai adotivo disse, se eles quiserem vir, a mãe biológica e o marido dela, nós podemos estar em um hotel. Não quero que eles venham à nossa casa. Somos uma família de posses. Pode alugar um quarto de hotel que nós encontraremos com eles. E tudo foi combinado. No primeiro voo de Nova York para Los Angeles, a mãe de Cláudia e o seu marido vieram. E logo o encontro foi marcado. Eu estava ansioso por ver aquele encontro. Como seria? Pelo menos não seria eu que daria notícia de que a própria filha odiava a mãe. Mas era o que eles desejavam. No hotel de luxo em que eles estavam, eu fui ao quarto, no andar inferior, onde estava a Cláudia com seus pais adotivos. Chamei à porta, o pai adotivo atendeu e disse, ela está te esperando na antessala dos nossos aposentos. Eu entrei dentro do quarto do hotel,
Cláudia já estava de pé, muito bem trajada, e ela me disse assim: vamos, o nosso encontro será muito rápido. No máximo 5 minutos será o meu encontro com essa mulher. O senhor pode ir na frente, que eu vou te acompanhando. Eu olhei para ela e disse: não, as damas primeiro, e apontei. Ela disse: não, senhor, o senhor precisa me guiar. Eu disse: guiar? Mas guiar por quê? Ela colocou nos lábios um sorriso com certo desdém e disse: o senhor não percebeu? Eu sou cega. Quando o senhor estava no teatro para me assistir, o pano de boca do palco se levanta e eu já estou no palco para cantar. O senhor foi no meu camarim e eu fiquei de costas para o senhor não ver os meus olhos translúcidos. O senhor foi em minha casa e eu estava de óculos escuros, para o senhor não perceber que eu era cega. Agora o senhor entende porque eu odeio essa mulher? Ela me deixou no orfanato quando eu estava ficando cega. Quando eu mais precisei dessa mulher, ela me abandonou. Vamos rapidamente para eu resolver essa situação. Eu fiquei constrangido, mas o que fazer se não levá-la até o apartamento no andar superior, onde estava sua mãe biológica? Fomos ao apartamento. Quando nós chegamos, eu toquei a campainha. O marido da mãe de Cláudia atendeu. E ele, com um sorriso, animado, disse: ela está esperando vocês aqui dentro dos aposentos. Eu fui entrando, Cláudia segurando nos meus ombros. E quando nós entramos dentro da sala do quarto, lá estava a mãe dela, assentada numa cadeira de rodas, vestida de preto. Ela trazia um chapéu sobre a cabeça com um tule que lhe descia sobre a face. E a mulher, emocionada, esticou os seus braços e disse: minha filha, quantos anos eu esperei por isso. Ah, Cláudia, minha filha, achegue-se a mim. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar. E Cláudia me dizia baixinho: não me aproxime dessa mulher. Mas a emoção que nos envolvia a todos, eu fui me aproximando cada vez mais. Quando de repente as mãos daquela mulher se esticaram, seguraram nas pernas de Cláudia, puxou-a para junto de si. E Cláudia ajoelhou-se no chão. Quando ajoelhou-se no chão diante da cadeira de rodas, a mãe dela começou a passar a mão no rosto, começou a beijar a sua filha, a lhe abraçar. Cláudia estava intacta, como se aquilo não tivesse nenhum significado para ela. E a mãe de Cláudia, emocionada, disse: minha filha, eu quero te fazer apenas uma pergunta. Você é feliz? E ela disse: profundamente infeliz. Por que, mamãe? Por que, senhora? Por que a senhora fez isso comigo? Me deixou na porta do orfanato quando eu tinha 3 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje. A senhora ajoelhou-se nos meus pés e me disse: filhinha, a mamãe vai voltar. Mas a senhora sabia que nunca mais ia voltar, não é mesmo? Já que a senhora quer saber se eu sou feliz, eu quero te fazer uma pergunta. Pergunte o que quiser, minha filha. Quando você me deixou no orfanato, você sabia que eu estava ficando cega? Sabia, minha filha. E como é que você teve coragem de fazer isso? Ah, minha filha, eu renunciei ao direito de ser mãe por muito te amar. Você era muito pequena, não se recorda, mas o seu pai havia falecido, me deixando viúva para cuidar de você. As dificuldades financeiras foram aumentando, você apresentou problemas oculares, e eu te levei no oftalmologista.
Ele fez a consulta e quando terminou de te examinar, ele me olhou e perguntou: a senhora ama a sua filha? Com todas as forças do meu ser. A senhora tem condições de cuidar dela? Eu passo dificuldades com a minha filha porque sou viúva. Porque o Senhor diz: porque se você ama realmente a sua filha e não tem condições de cuidar dela, coloque-a no orfanato. Mas por que, doutor, colocá-la no orfanato? Porque a sua filha, em menos de 3 meses, ficará totalmente cega. Quando o doutor me disse isso, eu comecei a chorar. A minha filha é cega, e é irreversível. Não há condições dela voltar a enxergar. Se a senhora ama, renuncia o prazer de ser mãe e coloque a sua filha no orfanato. Eu me levantei daquela cadeira, minha filha, em prantos. Te peguei no colo, você não entendendo nada do que estava acontecendo. E quando eu abrir a porta do consultório e ia sair, ele me disse: espere um momento, eu ainda não terminei. Não terminou, doutor? O que é? A sua filha ficará cega em menos de 3 meses. Mas a senhora ficará cega antes dela. Você é cega, mamãe? Disse Cláudia. Eu sou cega, minha filha. E foi por isso que eu te deixei no orfanato. Não teria condições de cuidar de mim e de você. Você não sabe o que me custou isso. Te deixar nas portas de um orfanato. Te dizer que eu voltaria sabendo que não voltaria nunca mais. Ah, mamãe. Agora Cláudia abraçou a sua mãe. Você me perdoa, minha filha? Não tenho que te perdoar, mamãe. A dor que eu sentia é a dor da saudade. Mas eu te amo. Eu te amo, mamãe. Que bom que nós nos reencontramos. Agora que a senhora é rica, eu também tenho uma família que é rica. Nós nos encontraremos mais vezes e seremos muito felizes. Chame, doutor. Agora Cláudia olhava para mim. Chame os meus pais adotivos para que conheça a minha mãe biológica. Eu saí a correr. Chamei-os e quando eles chegaram no quarto, Cláudia cantava. Como rouxinol, cantava para sua mãe. Todos nós ficamos emocionados. Cláudia levantou-se do chão, procurou-me para segurar nas minhas mãos e me disse: eu tenho uma dívida para com o Senhor. Eu te devo muito. E eu disse a ela: você me deve. Me deve uma resposta. Você é feliz? Sou a mulher mais feliz desse mundo. O Senhor ajudou eu reencontrar a minha mãe. Já que não quer receber pagamento meu, um convite. No dia 25 de dezembro estarei em Nova York e quero que o Senhor assista o meu concerto. Com maior prazer. No dia de Natal, lá estava eu assentado para assistir Cláudia cantando junto com a sua família. Quando as cortinas se abriram, ela estava ali, com um coral de 40 vozes, cantando Noite Feliz, Noite Santa, nasceu Jesus. E aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Cláudia reconstruiu a sua história. E eu me casei com Cláudia. E hoje somos muito felizes. Essa história real fala-nos da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver em suas vibrações de paz. Que tenhamos um feliz Natal, um ano novo de muitas conquistas e realizações. Muita paz a todos nós. Muito obrigado.